meus queridos, é muito bom estar com vocês para mais uma aula de história. Meu nome é Daniela Estevão e hoje eu vou estar trabalhando a descolonização da África e da Ásia. Nós vimos que o continente africano e asiático sofreram com o processo de colonização desde o século XV, e isso foi ampliado a partir do final do século XIX e início do século XX com o movimento imperialista. E justamente essas disputas desse movimento imperialista que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Mas não parou por aí. O mundo passou por uma crise, a maior crise econômica da sua história, e logo depois enfrentou a Segunda Guerra Mundial, o que enfraqueceu ainda mais os países europeus, fazendo com que eles diminuíssem seu poder e influência diante da Ásia e da África, e possibilitando, assim, o processo emancipacionista, que é o nosso assunto de hoje. Essa descolonização é a retirada, é a saída desse domínio europeu, e esses países conseguindo a sua independência. Agora nós vamos entender um pouquinho mais detalhadamente sobre esse processo de descolonização e destacar os principais países que passaram por isso. Vamos lá? Então vamos entender agora como foi esse processo de descolonização. Como eu disse para vocês na introdução da nossa aula, os países que passaram pela Segunda Guerra Mundial, mesmo aqueles que saíram vencedores, não tinham condições de manter os seus exércitos coloniais. Os gastos com a Segunda Guerra foram muito altos. E assim, ao retirar parte desses exércitos, isso vai permitir o início das lutas de independência dessas colônias. Um outro fator que também vai favorecer a esse processo de descolonização é a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo impedir a ascensão de regimes autoritários, como o que ocorreram um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E não teria lógica lutar contra esse tipo de regime, defender a democracia e manter a colonização nesses continentes. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em 3 partes. O primeiro mundo, que seriam países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, que correspondia aos países socialistas de economia planificada. E o terceiro mundo, que reunia todos os países subdesenvolvidos. Hoje a gente sabe que esses termos entraram em desuso, porque não existem mais países socialistas. Então não tem lógica manter a utilização desses termos. Mas você vai me dizer, não, professora, mas tal país ainda não é, ainda permanece o socialismo? Se ele faz comércio com outros países, se ele não tem uma economia completamente planificada, ou seja, dominada pelo Estado, aí a gente já não está falando mais de socialismo. Nós estamos falando de regimes ditatoriais. Mas é assunto para uma próxima aula. Em 1955 vai acontecer a Conferência de Bandung. Essa conferência vai ocorrer na Indonésia e vão participar 29 países africanos e asiáticos. Eles tinham por objetivo discutir as políticas de cooperação mútua e estratégia para manter as suas independências, tentando assim impedir o avanço dos países europeus capitalistas ou até mesmo socialistas nas suas regiões. Dessa forma, eles decidiram manter uma posição de neutralidade. Então não havia nenhum alinhamento com os Estados Unidos e nem com a União Soviética, o que não era comum no período, pois estávamos vivendo em plena Guerra Fria. Primeiro nós vamos falar sobre a descolonização da Ásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram várias colônias europeias na Ásia, pois eles tinham o objetivo praticar o imperialismo naquela região. Nós estamos falando de domínio de parte da China, da Coreia, da Indonésia, da Austrália, entre outras regiões menores. Mas com o final da guerra e a derrota dos japoneses, esses europeus vão tentar reconquistar essa região. E é aí que começam a surgir esses movimentos anticoloniais,
que vão impedir isso. Ou seja, eles querem a sua própria liberdade, não querem nem o domínio japonês e nem o domínio europeu. E a partir desses movimentos anticoloniais, que vão se iniciar com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, grande parte dessas colônias vão conquistar as suas independências. Eu vou começar pelo processo de emancipação da Índia. Entre 1920 e 1930, existiam dois grupos que lideravam uma resistência dentro da Índia. Um deles era o hinduísmo, que compunha o Partido do Congresso, e uma minoria que era muçulmana, formando a Liga Muçulmana. Dentre essa resistência, destacou-se a participação de Gandhi, que era um advogado que vai utilizar métodos pacíficos para lutar contra esse colonialismo. E quais métodos ele utiliza? Fazer jejum, convidar as pessoas para fazer longas marchas. E um dos sistemas que mais vai incomodar os colonizadores ingleses, que é o boicote aos produtos que vinham da Inglaterra. E como que ele faz isso? Ele começa a produzir seu próprio tecido com um tear artesanal, costura sua própria roupa, planta sua comida, para mostrar que o indiano é capaz de fazer o que precisa para sobreviver. Ele pode produzir e que não precisa dos produtos ingleses. É claro que essa atitude vai incomodar bastante a Inglaterra e, além disso, a Índia estava dividida, pois essa minoria muçulmana desejava reivindicar um Estado independente, gerando, assim, disputas violentas entre muçulmanos e hindus. Tanto Gandhi quanto Nehru e Patel não aceitavam essa divisão da Índia, mas diante dessas disputas, dessas demonstrações de violência, eles passaram até a aceitar. E foi aí que deu origem aos países chamados de Paquistão, Bangladesh, Ceilão e Birmânia. E, é claro, a própria Índia. Mas, infelizmente, nem todos aceitaram essa divisão. E em 17 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado por um nacionalista hindu fanático. Agora nós vamos estudar sobre o processo de descolonização da Indochina. A Indochina era composta por Laos, Camboja e Vietnã. E no final do século XIX, com a política imperialista, ela foi ocupada pela França. Não bastasse isso, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão vai invadir essa região. E ao final do conflito, como ele foi derrotado e a França estava no grupo dos vencedores, ela exigiu a retomada desse território. E o Japão foi obrigado a devolver para a França. Mas diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, vai formar uma resistência contrária a esse domínio francês, que vai ficar cada vez mais forte, criando movimentos pela independência da Indochina, ao ponto de gerar um conflito armado entre eles e os franceses, que depois de todo o desgaste da Segunda Guerra Mundial, serão derrotados e expulsos da região em 1954. No que diz respeito à China, ela também foi invadida pelos japoneses, mas depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai passar por uma revolução comunista. Em outubro de 1949, um grupo de comunistas vão tomar o poder e vão proclamar a República Popular da China, tendo como líder, como chefe supremo, Mao Tse-tung. Ao assumir o poder e tornar o país comunista, ele vai criar uma série de reformas, como, por exemplo, coletivização das terras, controle estatal da economia e nacionalização das empresas estrangeiras, transformando a China num país de uma economia planificada, aos moldes comunistas. Nesse momento também vai ser criado o Grande Salto em Frente, que é um movimento que vai proporcionar o crescimento da economia chinesa, através do aumento da indústria e da produção agrícola. Eles também vão passar pela chamada Revolução Cultural.
que vai ser uma campanha muito forte de educação socialista que incentiva a participação popular massiva, pois eles achavam que essa era a única maneira de conseguir um verdadeiro socialismo, com o apoio e a participação de todos. Depois de falar sobre os principais países que passaram pelo processo de descolonização do continente asiático, eu vou falar um pouquinho da descolonização da África. Quando nós estudamos tanto as grandes navegações do século XV, quanto o movimento imperialista do século XIX, nós vimos que as potências imperialistas, os países europeus, dividiram o território africano de acordo com seus interesses políticos e econômicos. Em nenhum momento eles respeitaram as características históricas, étnicas ou culturais desses povos. Dessa forma, a gente vê a formação de países no continente africano que possuíam grupos étnicos e culturais completamente diferentes. Mas enquanto havia um governo europeu dominando, controlando a região, não existia conflitos. Mas ao começar o processo de independência, esses grupos passam a lutar para ver quem vai dominar a política da região. Então, ao unir inimigos no mesmo território, facilitou o domínio dos europeus. Mas depois de um processo de descolonização, gerou vários conflitos que permanecem até hoje. Nesse mapa, a gente consegue visualizar o domínio desses países europeus sobre o território africano. Nós temos ali uma pequena parte da Alemanha, porque ela havia chegado atrasada no processo de colonização. A Inglaterra, que chegou primeiro e ficou com as melhores regiões, mais produtivas. Depois nós temos uma boa parte do território pertencente à França, uma pequena parte da Itália e outra parte de Portugal. E é nesse contexto imperialista do século XIX que vai surgir o pan-africanismo, que defendia a união dos povos africanos como forma de fortalecer o continente num contexto internacional, tentando se livrar desse domínio, dessa ocupação europeia. E esse movimento, após a Segunda Guerra Mundial, vai dar origem para a criação da Organização para a Unidade Africana, em 1963, que teve como lema: resolvemos ser livres, povos colonizados e subjugados do mundo, univos. Diante desse movimento, alguns países vão tomar atitudes diferentes. A Inglaterra, por exemplo, vai transferir o poder para as mãos de líderes escolhidos por um representante do governo inglês. Isso vai acabar acirrando algumas disputas étnicas, mas ainda vai manter uma influência inglesa no seu território. Já a África francesa vai ser um pouco mais pacífico o processo, com exceção da Argélia. Eles vão criar a Lei do Quadro, onde os colonos de cada território teriam direito de voto para eleger representantes para as assembleias locais e para os conselhos de Estado. Como eu disse para vocês, a parte da Argélia foi aquela que não aceitou de forma pacífica esse processo. Então, ela foi marcada por uma guerra. E isso acabou mobilizando a opinião pública mundial a favor da libertação dos povos africanos. Dentro da Argélia havia a FLN, que é a Frente de Libertação Nacional, que vai acabar unindo camponeses e guerrilheiros urbanos contra os colonos franceses. Depois, em 1961, através de um plebiscito, a França começa a negociar com esses argelinos, fazendo com que, em 1962, a Argélia conquiste a sua independência. No entanto, isso teve como consequência 1 milhão de argelinos mortos durante esses conflitos. Uma outra região da África que também passou por um processo de guerra civil foi Angola. Angola pertencia a Portugal e desde
do século XV, foi uma região fornecedora de escravos para o Ocidente. Dali foram tirados mais de 3 milhões de escravos. Dentro do território angolano, formou-se 3 grupos que resistiam ao domínio português. O MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, a FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, que era a União Nacional de Independência Total de Angola. Como esses grupos não conseguiram entrar num acordo, acabou acontecendo uma guerra civil que foi marcada por muita violência, fazendo com que até alguns grupos ou parte da população migrasse para outros países. Em 1991, vai acabar ocorrendo um acordo entre a MPLA e a UNITA, que vão promover as eleições para tentar acabar com essa guerra civil. No entanto, a UNITA foi derrotada e não reconheceu a sua derrota, permanecendo na guerra. Esse conflito só vai ter fim em 2002. Houve uma tentativa em 1994, mas não deu certo. Só em 2002 que a MPLA e a UNITA entraram em um acordo. Para finalizar a nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o legado do colonialismo para essa região. Como a gente viu, tanto a Ásia quanto a África sofreram com o processo colonialista, pois a sua cultura, as suas tradições, as diferenças étnicas das regiões não foram respeitadas. E com o processo de descolonização, esperava-se uma mudança radical na estrutura econômica, o que não acabou acontecendo, pois o poder e o dinheiro permaneceu nas mãos de poucos. Uma outra característica desse legado do colonialismo foram as constantes guerras civis e tribais que aconteceram na África, fazendo com que boa parte desses países ficassem destruídos. E diante de uma guerra civil, muitos investimentos internacionais que são necessários para que haja um avanço científico, tecnológico e econômico da região não aconteceram, pois é muito difícil um investidor montar indústrias em países que estão passando por guerras. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Daqui a pouco eu volto para a correção dos exercícios. Um abraço, se cuidem e até mais!